Oi, gente. Nesses últimos dias, com esse movimento antifascista, né, que está movimentando o mundo, não só o Brasil, os Estados Unidos também bastante, a gente viu que está tendo uma estratégia de discurso de chamar o movimento antifascista de fascista. Então, o que nós resolvemos fazer? A gente buscou na internet alguns comentários do guru máximo fascista, Olavo de Carvalho, e também de outras pessoas fazendo essa inversão. Então, a gente vai ler esses memes ou estes posts e a gente vai comentar, tá bom? Então, o primeiro deles que a gente vai começar é um post que foi feito no Brasil com Bolsonaro. Aí a pessoa escreve assim: a grande mídia quer me vender a narrativa que a tiazinha de verde e amarelo é fascista e os bandidos de torcida organizada de preto que são a favor da democracia? É isso mesmo? Que loucura é essa? A pessoa se espanta, porque as tiazinhas, não é que ele fala, a tiazinha de verde e amarelo é boazinha e os torcedores de preto, pensa, tá de preto, você tá de preto. Eu sou fascista. Você é malvado. Você é malvado porque você tá de preto. É a favor da democracia. Então, assim, ó, quem veste preto não pode ser a favor da democracia. Quem veste verde e amarelo é a favor da democracia. Eu tô de azul, Beto. Mas o azul faz parte da bandeira. Não, verde, amarelo e azul. Mas pelo critério dele, se você é uma tiazinha. Então, eu não sou tiazinha ainda porque o meu irmão não tem filhos, mas eu tenho idade para ser tiazinha. Mas o azul seria o quê? Seria um neutro, isentão? Será que eu deveria ser a isentona? De repente é uma isentona. E você? Eu sou fascistão. Você é fascista porque você está de preto. Claro, que nem os Gaviões da Fiel, né? É. Os caras foram de preto. Então eles são malvados, porque a cor preta quer dizer que você... Preto é bandido. É do mal. É do mal. E o preto tem a ver com o diabo também, né? O diabo, se bem que o diabo também tem o vermelho, que é pior ainda. É preto e vermelho. Porque daí é comunista, né? Daí é duas vezes maléfico. O diabo é comunista. Agora vocês veem como que é a manipulação desse discurso, porque ele cria a imagem da tiazinha, ou seja, a princípio uma mulher inofensiva, de verde e amarelo, ali boazinha, tomando champanhe. Teve uma que pegou um taco de beisebol, né? Tava lá com o taco e ameaçou tacar o taco do beisebol na cabeça de todo mundo, mas ela é boazinha, porque ela estava defendendo a democracia de quem? Bolsonariana. E ela estava de verde e amarelo e ela é uma tiazinha, ela deve ter a minha idade. Lógico. E o de preto. Aí a pessoa ainda no final do comentário ela fala assim, que loucura é essa? Que a tiazinha de verde e amarelo é considerada fascista e o corintiano de preto não é. Que loucura é essa? Você sabe que isso me remete àquela coisa que eu tenho visto do Olavo de Carvalho, né? Que qual que é a técnica de persuasão dele sempre? É a inversão, né? Então ele que inverte tudo, né? Acaba acusando tudo nessa retórica, acusando todo mundo de inverter a verdade, quando quem inverte a verdade é ele. Isso. Essa é uma retórica maravilhosa. E aqui eles estão fazendo muito essa estratégia de inversão, porque você pega o discurso do outro e se apropria dele, invertendo o significado, entendeu? Exatamente. Aí tem um outro. Aí põe umas pessoas com a cara de mal, e o Soros também. Aliás, o Soros é comunista, não sei se você já... O Soros e a maioria dos banqueiros. Os banqueiros são comunistas. A Globo é comunista. Aí ele diz assim, grupo terrorista financiado por Jorge Soros e petistas, ou seja, o Jorge Soros... É petista. Nesse discurso é petista. Tá certo. É um bilionário petista. Começam a atuar no Brasil, exclamação. Né? O grupo caminha para as manifestações de patriotas e apoiadores do governo Bolsonaro. Então, isso é um roubo. Essas pessoas, eles são ladrões. Ou seja, eles roubam o patriotismo para eles. Então, por exemplo, nós dois, Beto, se nós não somos bolsonaristas, nós não podemos ter sentimentos patriotas. Eles roubaram isso da gente. Então, eles sequestraram Deus é deles. Eles sequestraram família deles. E eles sequestraram sentimentos nacionais, sentimentos patriotas. Tudo isso é só deles. Ou seja, eles são os ladrões. Ou seja, se você é contra eles, você é comunista, você é bandido, você é safado. E eles são Deus acima de tudo, não é isso? E Brasil acima de todos, e pronto. São os ladrões da virtude, como dizia o Lao Tse, os ladrões da virtude.
Mas ladrões não são virtuosos. Sempre a inversão. A inversão, eles usam a inversão e acusam os outros de inverter os fatos. Exatamente. Aí, olha só, Olavo de Carvalho postou assim no dia 31, antes de ontem, então, né? As tropas de agressores, as tropas, ou seja, ele já cria uma imagem para remeter à guerra. Isso é tudo estratégia de linguagem. Sim. Então, não dá para dizer que o Olavo de Carvalho é incompetente intelectualmente. Ele é desrespeitoso com a verdade e ele é um fanático das suas próprias crenças. Mas ele é muito inteligente no uso das palavras. Retórica. Retórica, muito bom em retórica. Então, ele faz assim, as tropas de agressores, uniformizados, porque também remete de novo a exército, né? Uniformizados de negro, ou seja, o preto, Beto, preto é do mal, e a massa bolsonarista de trabalhadores e donas de casa. Então, olha só, as tropas antifascistas são de agressores uniformizados de preto. Então, olha a imagem do maligno. É sempre a guerra. E aí, como é que ele caracteriza a massa bolsonarista? Trabalhadores e donas de casa. Eles estão sempre... A tática deles, que é a tática desse governo, é o tempo todo o confronto e a guerra. Né? Isso, e sempre a guerra é contra quem? Como houve na Alemanha, né? Você tem, quem são os inimigos? Os inimigos são a Alemanha nazista. É o comunismo, é o negro, inimigo é o judeu, o homossexual, é o negro, é o homossexual, o cigano. Exatamente. Aí ele fala assim, aí ele faz, mas como que uma massa, enquanto que os antifascistas, os manifestantes do antifascismo, são tropas, ele usa para os bolsonaristas massa. Então, é a massa de trabalhadores e donas de casa. Somos 70% contra o Bolsonaro hoje. Ou seja, somos 70% de uma tropa de agressores uniformizados vestidos de negro. E 30% são os apoiadores dele. De trabalhadores e donas de casa. Aí a frase toda é assim, ó. As tropas de agressores uniformizados de negro são o povo e a massa bolsonarista de trabalhadores e donas de casa são os violentos fascistas? Quem diria, né? Quer dizer, ele está dizendo que a resistência contra o fascismo que está fazendo uma inversão. Quando ele faz a inversão. Então, qual é a estratégia dele? É confundir as pessoas. Então, ele confunde e se apresenta como aquele que vai desconfundir. Sim. Só que ele faz isso confundindo. Exatamente. Pura manipulação, pura retórica. Assim, nisso ele é bom. Quer dizer, é bom para quem está despreparado, né, para perceber. Esses 30%. E aí, num outro post, nesse mesmo dia, não é sobre isso, mas ele compartilha um link de sacrifícios de crianças Moloch nos dias de hoje. Ou seja, aqui de novo é uma estratégia, porque ele está dizendo assim, olha, existe uma coisa muito maligna por aí... Ele quem? O Olavo de Carvalho. Existe uma coisa muito maligna por aí que sacrifica crianças e nós, as pessoas de bem, as donas de casa e os trabalhadores de Jesus, nós vamos salvar o mundo dessa degeneração. Então, quando ele posta isso no meio dessa confusão toda, ele está construindo um demônio terrível contra o qual ele é o líder salvador. Agora, ele, o Bolsonaro e tal. Uma coisa importante para observar na comunicação do Olavo de Carvalho, com quem que ele conversa? Ele conversa com pessoas que não têm nenhuma cultura política. O próprio Olavo não tem formação nenhuma de nada. Né? Acho que ele fez o quê? Ele fez o... Acho que ele não terminou o ensino médio. Mas a gente não dá para dizer que ele é incompetente intelectualmente, não, né? Ele tem leitura, ele sabe dar referências e tudo isso impressiona as pessoas. Porque se você vê, por exemplo, a entrevista que ele deu, uma entrevista que ele deu para um jornal importante, agora não estou lembrando qual, um jornal importante, internacional. E quando ele pede, uma jornalista conseguiu colocar ele fazendo perguntas racionais e lógicas, conseguia deixar ele desconcertado. Não é desconcertado porque ele não fica desconcertado, ele consegue dar a volta, mas conseguia colocar ele numa quina, assim, e ele ficava sem saída. Aí qual era a resposta que ele dava para ela? Mas isso que eu estou falando é tão óbvio, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então ele sai e solta quando ele é pego numa construção ilógica,
e mentirosa, porque ficou claro naquela entrevista muitas vezes como ela rebate, dizendo, não, isso que você está falando não é uma informação, não, às vezes ele deturpa a informação. Sim. Aí ele fica assim, daí ele, ao invés dele entrar na contradição ou na irracionalidade e tentar destrinchar aquilo, ele pula fora e diz, mas o que eu estou dizendo é óbvio, meu Deus do céu, ou, porra, não sei o que lá, quer dizer, ele pula fora, ou seja, ele é malandro, ele é intelectualmente malandro. Sim. Aí tem um outro post no mesmo dia, lá na página do Olavo de Carvalho, que depois ele fala daquele demônio Murdoch lá, que ele vai salvar a gente dele. A gente não, né? As senhorinhas de verde e amarelo, que ele vai salvar essa senhorinha de verde e amarelo. Ele faz um outro post, que é esse aqui, ó. Que diz assim, não esqueçam, a inversão revolucionária não começou com a Folha e o Globo, que ele acha que são jornais comunistas, né? Ela vem de século, é uma tradição demoníaca. Aí ele põe um link sobre as cruzadas, dizendo que desde os cruzados eles já estão tentando manipular. Não, salvar a senhorinha de verde e amarelo do demônio, do mal. A história se move por causa das revoluções tecnológicas e por causa das revoluções sociais, das mudanças sociais. Entende? Ele quer parar a história. Né? Ele quer parar a história. Ele quer que as pessoas acreditem que a história pode parar. Sim. E aí, pela perspectiva do Olavo de Carvalho, quem muda a história, quem faz a história, é demoníaco. Sim. Ele é esse guru do analfabeto político. E que vai preservar o mundo das tiazinhas de camiseta verde e amarelo, do mal. E dos trabalhadores honestos, porque nós, Beto, não somos. Não. Para eles, nós não somos trabalhadores honestos. Então, gente, nós vamos começar a fazer isso. A gente está aqui na quarentena, trabalhando em casa. Eu estou trabalhando bastante em casa. O Beto também. Mas a gente vai aproveitar que o computador está aqui, está ligado, e que a gente tem esses acessos à rede social e pode fazer isso. Nós vamos ficar comentando esses comentários e esses memes dos neofascistas, tentando mostrar para vocês a irracionalidade, a retórica, a manipulação da informação, a inversão dos fatos o tempo todo e acusando os outros, ou seja, a oposição, de que ela é que inverte. Porque o melhor disfarce do diabo é se parecer com Jesus. Com uma tiazinha de camiseta verde e amarela. E esses caras gritando, né? Você vê as manifestações, eles vão para cima das enfermeiras, eles são muito discretos. Queimam máscara, agora queimaram máscaras lá no Nordeste. Eles agridem o pessoal da saúde, agridem quem está doente. Né? O cara, fizeram lá um acampamento, acho que estava todo mundo lá com... tipo, num espaço de quarentena, suspeitos de coronavírus, foram lá e expulsaram os caras de lá porque eles eram perigosos. Iam bater nos caras. São as pessoas do bem. Pessoas do bem. De camisetinha. Viu? Jesus. Do bem. Eu sou Jesus. Pessoas totalmente do bem. Ai, eu amo. Por quê? Deus acima de tudo. Bolsonaro acima de tudo. Viva o Brasil. A mentira acima de tudo. Ai, que gostoso. A canalice acima de tudo. Então tá, gente. Tchau, até o próximo.